Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início à primeira carta de Pedro. Vamos ler os capítulos 1 e 2. Tranquilo? Pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui no capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, vocês foram escolhidos, de acordo com a presciência de Deus Pai e através da santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e a serem purificados pelo seu sangue. Que a graça e a paz sejam abundantes para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos, ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês que, graças à fé, estão guardados pela força de Deus para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. Então, olha para você ver. Vamos agradecer a Deus porque Ele é o nosso Salvador. Renascer agora para viver uma vida com Deus. Abandonar o pecado e renascer em Deus. Por isso, vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, fiquem tristes por um pouco de tempo, devido às várias provações. Desse modo, a fé que vocês têm será provada como o ouro que passa pelo fogo. O ouro vai desaparecer, mas a fé que vocês têm, e que vale muito mais, não se perderá, até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então, por essa fé, vocês receberão louvor, glória e honra. Vocês nunca viram Jesus, e apesar disso, o amam. Não o veem, mas acreditam, e por isso sentem alegria extraordinária e gloriosa, porque alcançam a meta da fé, que é a salvação de vocês. Essa salvação já foi objeto de busca e investigação dos profetas, quando, de antemão, anunciavam a graça que Deus tinha reservado para nós. Eles procuravam descobrir em que tempo e circunstâncias se verificariam as indicações por eles próprios recebidos do Espírito de Cristo, que estava presente neles. Foi assim que eles falaram dos sofrimentos de Cristo e das glórias que viriam depois. E foi-lhes revelado que eles mesmos não veriam essas coisas, mas que, anunciando-as, estavam trabalhando para vocês. Agora, porém, os pregadores do Evangelho as manifestaram, guiados pelo Espírito Santo, enviado do céu. São coisas que até os anjos gostariam de contemplar. Por isso, estejam de espírito pronto para agir, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo o comportamento, porque a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Então vamos ser santo, porque Deus é santo. Nós não vamos mais viver no pecado, nós não vamos mais viver aquela vida de malícia, vivendo as nossas paixões, saciando a nossa carne, os nossos prazeres. Não, nós vamos renegar, nós vamos tomar a nossa cruz e agora nós vamos seguir a Deus, porque Ele é santo. Buscar a santidade, porque Deus é santo. Então, sejamos santos, porque Deus é santo. Vocês chamam Pai aquele que não faz distinção entre as pessoas, mas que julga cada um segundo as próprias obras. Portanto, comportem-se com temor durante esse tempo em que se acham fora da pátria. Pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito
e sem mancha. Então nós não fomos resgatados do pecado por uma troca de coisas materiais. Não foi por uma troca de um ouro, de uma prata, de algum dinheiro, de carro, de casa. Não, nós não fomos trocados por isso, mas nós fomos salvos pelo sangue que jorrou no alto da cruz. Nós fomos salvos pela misericórdia e amor de Jesus Cristo. Por isso, se arrependa verdadeiramente, porque você foi salvo por aquele que te ama. Você foi salvo por Deus. Ele era conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. Por meio dele é que vocês acreditam em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pela obediência à verdade, vocês se purificaram, a fim de praticar um amor fraterno sem hipocrisia. Com ardor e de coração sincero, amem-se uns aos outros. Vocês nasceram de novo, não de uma semente mortal, mas imortal, por meio da palavra de Deus, que é viva e que permanece. De fato, toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva. Erva seca e a flor cai. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Capítulo 2. Portanto, rejeitem qualquer maldade, da mentira, todas as formas de hipocrisia e inveja e toda maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra, a fim de que vocês, com esse leite, cresçam para a salvação, pois já provaram que o Senhor é bom. Então rejeite o pecado, rejeite as paixões, os desejos da carne, aquilo que nos afasta do Senhor, vamos rejeitar. E agora, como crianças recém-nascidas, ou seja, com o coração ali, como é que diz a palavra, cara? Que eu não estou me recordando agora. Não vou lembrar agora o que eu iria dizer, cara. Mas como crianças que não têm pecado, como crianças que têm o coração puro, como crianças que têm o coração sem maldade, desejem o leite puro da palavra. Vamos desejar esse leite puríssimo, que é a palavra, que é a verdade de Deus, a fim de que vocês, com esse leite, cresçam para a salvação. Então vamos nos alimentar do leite puro da salvação, do leite puro da palavra, para alcançar Jesus Cristo. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. De fato, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela acreditar não ficará confundido. Isto é, para vocês que acreditam, ela será tesouro precioso, mas para os que não acreditam, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra, pois foram para isso destinados. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, vocês são peregrinos e forasteiros. Por isso, recomendo que fiquem longe dos desejos baixos que provocam guerra contra vocês. Comportem-se de modo exemplar entre os pagãos, a fim de que eles mesmos, falando mal de vocês, como se fossem malfeitores, ao verem as boas obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus no dia do julgamento. Submetendo-se a toda criatura humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores
como enviados dele para punir os malfeitores e para louvar os que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, praticar o bem, fazendo calar a ignorância dos insensatos. Comportem-se como homens livres, não usando a liberdade como desculpas para o mal, mas como servos de Deus. Então não use a sua liberdade, o livre-arbítrio, para desculpa de fazer coisas ruins, de cometer pecados. Não. Vamos viver a liberdade para estar mais próximo, mais íntimo de Cristo. Porque ser verdadeiramente livre é viver com Deus e não ser escravo do pecado. Respeitem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e respeitam o rei. Criados com todo o temor, submetam-se aos seus patrões, não só aos bons e compreensivos, mas também aos que são duros. É louvável alguém suportar maus tratos, sofrendo injustamente por amor a Deus. Que mérito haveria em suportar com paciência se vocês fossem esbofeteados por terem agido errado? Pelo contrário, se vocês são pacientes no sofrimento, quando fazem o bem, isso sim é ação louvável diante de Deus. De fato, para isso é que vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os passos dele. Ele não cometeu nenhum pecado, e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando insultado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes depositava sua causa nas mãos daquele que o julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Através dos ferimentos dele é que vocês foram curados. Pois estavam desgarrados como ovelhas, mas agora retornaram ao seu pastor e guardião. Então olha para você ver, Jesus, que não tinha nenhum pecado, assim como diz na palavra, ele não cometeu nenhum pecado e mentira nenhuma foi encontrada à sua boca. Mesmo assim, ele carregou o madeiro com os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Então, ele que sofreu tanto para que nós vivemos a justiça, vivemos a verdade, a gente se arrependa e seja verdadeiramente fiéis a ele, porque ele é o nosso Salvador. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Deus te abençoe e que você seja fiel a Jesus, porque ele não sofreu à toa. Amém? Um beijo e um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.